Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Na década de 1950, no sul dos Estados Unidos, uma época marcada pela segregação racial, pelas duras leis de Jim Crow e por uma justiça profundamente tendenciosa, uma mulher negra chamada Adele Johnson se vê repentinamente envolvida em um escândalo judicial que abala a pequena comunidade. Viúva e mãe de 2 filhos, Adele é uma mulher gentil e resiliente, conhecida por sua coragem e discrição. Ela trabalha arduamente para proporcionar uma vida digna aos seus filhos, Samuel e Grace, apesar dos obstáculos que enfrenta diariamente. Seu marido, Robert Johnson, um respeitado veterano de guerra, amado por sua generosidade, morreu alguns anos antes em um trágico acidente de carro, deixando Adele sozinha para criar os filhos em uma casa modesta nos arredores da cidade, cercada por campos. A perda de Robert poderia ter destruído Adele, mas ela se apoia no amor pela família, na fé e na força interior para enfrentar os desafios. Todas as manhãs ela acorda de madrugada para trabalhar para os proprietários de terras brancos da região, realizando tarefas domésticas exaustivas para sustentar os filhos. À noite, ela volta para casa exausta, mas determinada, preparando refeições para Samuel e Grace e garantindo que eles continuem seus estudos, na esperança de lhes dar um futuro melhor. Mas um dia, o impensável acontece. O xerife do condado, figura temida por sua autoridade implacável e visões abertamente racistas, é encontrado morto em circunstâncias misteriosas. Sua morte abala a pequena cidade, onde a sombra de seu poder paira há anos. A notícia é espalhada por fofocas e pela curiosidade dos moradores, se espalha como fogo em palha, semeando pânico e incerteza. Boatos circulam, todos especulando sobre a identidade do culpado, até que o nome de Adele começa a circular em meio a conversas sussurradas, olhares desconfiados e acusações implícitas. O xerife, um homem cujas ordens até mesmo as autoridades locais temiam questionar, abusava rotineiramente de seu poder assediando famílias negras, e Adele era seu alvo favorito. Sua autoridade sobre a cidade ia além das leis, ele instilava terror, manipulando os moradores para que permanecessem em silêncio, participassem de suas perseguições ou arriscassem sua ira. Adele e seus filhos eram alvos frequentes de seus abusos de poder. Ele passava regularmente pela casa deles sob o pretexto de vigilância necessária. Encontrava desculpas para interrogá-los e fazia ameaças veladas, acusando-os injustamente de infrações mesquinhas e imaginárias. Aos seus olhos, Adele representava uma ameaça simplesmente por ter força para resistir às humilhações que ele infligia. Os moradores da cidade, muitas vezes testemunhas silenciosas dessas cenas, lembram-se de várias altercações públicas em que o xerife a agrediu sem motivo justificável. Durante um desses confrontos ele a acusou, diante de uma multidão reunida, de perturbar a paz, simplesmente porque ela defendeu calmamente os filhos de comentários desdenhosos. Apesar da dor e da humilhação, Adele sempre reagiu com dignidade, recusando-se a ser esmagada pela flagrante injustiça que sofria. Sua voz calma e firme tornou-se para alguns um símbolo de coragem, uma resistência silenciosa em um ambiente onde poucos ousavam confrontar a onipotência do xerife. No entanto, a morte deste homem influente e temido muda o jogo nesta pequena comunidade. Enquanto para alguns, sua morte é vista como uma libertação dos grilhões da opressão, para outros, é uma ofensa imperdoável que deve ser punida. O peso do preconceito racial, já profundamente enraizado na cidade, imediatamente se volta contra Adele. Aqueles que a odiavam silenciosamente por sua dignidade e resiliência veem isso como uma oportunidade para esmagá-la de uma vez por todas, aproveitando-se desta tragédia para subjugá-la. O boato rapidamente se transforma em acusações oficiais. Jornais locais publicam manchetes com a manchete, o assassinato brutal de um policial, e insinuam o envolvimento de Adele sem provas, embora a investigação ainda esteja em estágio inicial. Alguns vizinhos, antes compreensivos, tornam-se desconfiados e distantes, alimentando suspeitas. Em suas mentes, a imagem da viúva solitária dá lugar à de uma mulher perigosa, uma percepção moldada por estereótipos e medos arraigados. Para os poderosos do condado, o desaparecimento do xerife também representa uma ameaça à ordem estabelecida. Eles estão determinados a encontrar um culpado para apaziguar a situação e reafirmar seu controle. Adele, uma mulher negra desprotegida que vive à margem da sociedade, torna-se o bode expiatório perfeito. Nesta cidade onde o sistema judiciário está nas mãos daqueles que buscam perpetuar seu controle, seu julgamento serve como um exemplo.
Uma forma de lembrar a todos que a Ordem Branca não tolera transgressões. Nos dias que se seguiram à morte do xerife, a pequena cidade se transformou em um foco de suspeitas e boatos. Os olhares se voltaram para Adele, e as conversas nas ruas, antes discretas, agora se tornaram venenosas. Em cafés e em frente às casas, as pessoas sussurravam boatos e suspeitas que só aumentavam. Alguns, movidos pelo racismo latente, a viam como um alvo fácil, uma válvula de escape para suas próprias frustrações. Adele, viúva negra e mãe em uma sociedade segregada, é apontada como culpada antes mesmo do julgamento começar. As autoridades, ávidas por mostrar seu domínio e encerrar o caso, não hesitam em acusar Adele com uma rapidez alarmante. Para elas, não é necessário reunir provas sólidas. O ódio racial e o depoimento tendencioso de algumas testemunhas selecionadas bastam para dar uma aparência de legitimidade à acusação. As poucas vozes que ousariam questionar essa farsa da justiça permanecem em silêncio, assustadas com as possíveis repercussões. Nesta pequena cidade onde a justiça é um conceito distante, o medo de represálias e o peso do preconceito sufocam qualquer desejo de apoio. No julgamento, o tribunal está lotado, repleto de rostos familiares, porém hostis. Nenhuma testemunha fala em defesa de Adele, e aqueles que poderiam falar em seu nome preferem permanecer em silêncio, temendo serem pegos pelo sistema judiciário local. As provas apresentadas contra ela são frágeis, muitas vezes anedóticas ou manipuladas, mas parecem suficientes para alimentar o ódio que se enraizou no coração das pessoas. As tensões raciais exacerbadas criam um clima sufocante, e neste tribunal, o simples fato de Adele ser uma mulher negra diante de jurados brancos a coloca na posição de suposta culpada. O promotor, um homem duro e implacável, vê este caso como uma oportunidade para afirmar sua autoridade e reiterar a supremacia de um sistema profundamente desigual. Com uma retórica gélida, descreve Adele como uma mulher perigosa e astuta, brincando com estereótipos e medo, criando o retrato de uma viúva negra, inescrupulosa. Ele enfatiza sua suposta falsidade, pintando suas altercações passadas com o xerife como evidência de sua natureza rebelde e vingativa. Ele não mede esforços para insinuar, distorcendo detalhes de sua vida para usá-los contra ela. Para o promotor, este caso é muito mais do que um simples julgamento, é uma oportunidade de provar sua lealdade a um sistema que ele defende ferozmente, mesmo que isso signifique sacrificar uma mulher inocente. Ao seu redor, os olhares são gélidos, rostos fechados pelo ódio ou pela indiferença, mas Adele não desvia o olhar. No silêncio pesado, ela sente o desprezo do promotor, a indiferença do juiz e a frieza dos jurados, os homens e mulheres escolhidos para decidir seu destino, mas que, na realidade, a condenaram muito antes de ouvir sua defesa. O veredito cai como uma martelada tão implacável quanto previsível, condenada à cadeira elétrica. Uma sentença que ressoa na sala como uma afirmação da ordem racial e social que alguns querem preservar a todo custo. O momento em que o veredito é anunciado atinge Adele com força. Ela fica paralisada, com o coração pesado e a mente acelerada. Os murmúrios do tribunal se misturam às suas batidas, cada palavra sussurrada parecendo envolvê-la como uma corrente. Lágrimas brotam em seus olhos, mas ela as combate com determinação, ciente de que qualquer demonstração de emoção pode ser percebida como um sinal de fraqueza. Ela se recusa a ser reduzida à imagem estereotipada que o promotor pintou dela, uma mulher perigosa, cujo rosto e história são usados para alimentar medo e ressentimento. O tribunal, que deveria ter sido um lugar de justiça, torna-se um teatro de crueldade. Os rostos familiares dos espectadores, aqueles que viram Adele crescer e que deveriam apoiá-la, estão agora marcados pela angústia ou júbilo. Alguns, horrorizados com a reviravolta dos acontecimentos, querem se levantar para testemunhar a seu favor, mas o peso das expectativas sociais e o medo da rejeição os paralisam. Adele percebe suas lutas silenciosas e sente sua dor, mas também sabe que só pode contar consigo mesma. Enquanto é escoltada para fora do quarto, cada passo que dá é carregado pela realidade de sua situação. A frieza do corredor e as correntes apertando seus pulsos simbolizam a opressão de um sistema que busca esmagá-la. Ela ouve ecos de seu passado, o riso de seus filhos e as doces lembranças de sua vida antes deste pesadelo. Mas uma chama de esperança permanece. Em seu coração, ela sabe que ainda existem aliados, pessoas dispostas a lutar pela verdade, mesmo que atualmente pareçam silenciadas. Nos dias que se seguem, Adele se recolhe em seus pensamentos, apegando-se à lembrança dos filhos e ao amor que os une. Na pequena cela gelada onde aguarda sua vez, o ruído distante dos corredores da prisão a lembra da iminência de seu destino.
Mas apesar da angústia que a assola, ela encontra em suas últimas forças a vontade de escrever uma carta aos filhos. As palavras vêm com dificuldade, cada linha uma provação na qual ela tenta condensar tudo o que nunca terá a oportunidade de lhes contar. Ela luta para expressar seus pensamentos em um mundo que parece querer reduzir sua existência ao esquecimento, onde seu grito de desespero é abafado pelas paredes de sua prisão. Nele, ela conta a sua versão da história, o absurdo das acusações contra ela, e os faz entender que mesmo diante da injustiça, ela nunca cedeu ao ódio ou ao medo. Por meio de suas palavras, ela espera transmitir um pouco de sua força e coragem, para lembrá-los da importância de se manterem firmes, mesmo quando o mundo parece decidido a esmagá-los. Cada palavra se torna um ato de resistência, uma tentativa de preservar sua voz e seu legado, de mostrar a eles que é possível lutar pela própria dignidade, mesmo nas piores circunstâncias. Adele também escreve palavras de amor e conforto, pedindo desculpas pelo que eles terão que suportar por sua causa, mesmo sabendo que é inocente. Lágrimas brotam em seus olhos ao relembrar os sorrisos, as risadas e os momentos simples que lhes trouxeram felicidade. Ela descreve os momentos felizes que compartilharam, do aroma das refeições em família às histórias para dormir, lembra-os dos valores que ela e o pai tentaram incutir neles e os incentiva a nunca esquecerem sua dignidade, mesmo na adversidade. Num acesso de vulnerabilidade, ela também fala do próprio medo, mas insiste que esse medo jamais deve paralisá-los. Adele lhes confidencia o sonho de um dia vê-los triunfar sobre obstáculos e preconceitos, de viver em um mundo que os reconheça pelo que são, não pelo que se presume deles. Ela espera que encontrem forças para enfrentar as injustiças com a mesma dignidade que ela tentou demonstrar, mesmo nos momentos mais sombrios. Suas últimas palavras são imbuídas de uma esperança quase profética. Ela escreve: a verdade sempre emerge, mesmo que tenha que suportar as provações mais sombrias. Eu amo vocês, e mesmo que eu não esteja mais aqui, meu amor estará com vocês a cada momento. Sejam fortes, meus filhos. É a sua maneira de lhes oferecer um último adeus, uma centelha de luz em um mundo de escuridão. Adele encerra esta carta com um sopro de determinação, ciente de que deixa para trás um legado de amor e resiliência. Ela dobra o papel cuidadosamente, com o coração pesado pela consciência de que talvez nunca mais os veja. Em sua cela, olha ao redor, observando as paredes que a cercam, o concreto frio e inóspito. No entanto, no fundo, sente uma parte de sua alma se elevar acima desses limites físicos. Sonha com os dias futuros em que seus filhos, munidos de seu amor, lutarão por sua própria verdade. Adele espera que esta carta, mesmo que nunca chegue aos seus filhos, seja um testemunho de seu amor inabalável e de sua fé neles. Ela imagina a luz do dia, o calor do sol em suas peles e vislumbra um futuro onde eles possam viver sem medo, sem preconceitos. Enquanto se prepara para o que pode ser seu último suspiro, ela promete a si mesma permanecer uma voz para os oprimidos, uma luz para aqueles que lutam na escuridão. Em silêncio, ela reza para que seus filhos não carreguem o fardo dessa condenação infame. Ela espera que se lembrem dela como uma mãe forte e inocente apesar de tudo. Adele fecha os olhos por um instante, imaginando-se cercada pelos filhos, envolvendo-os com seu amor. Em sua mente ela revive as risadas de antigamente, as histórias que lhes contava antes de dormir e as noites que passavam cozinhando juntos. Os aromas da comida preenchendo sua modesta casa. Essas lembranças, embora fugazes, a confortam nessa solidão gélida. Ela promete a si mesma permanecer viva em seus corações, como uma chama indomável que jamais se apagará. Apesar da escuridão que a cerca, Adele se apega à luz dos seus sonhos para eles. Ela espera que eles encontrem a coragem de lutar suas próprias batalhas contra as injustiças do mundo, que quando enfrentarem obstáculos, se lembrem de sua força. Ela se pergunta se, um dia, eles compreenderão a profundidade de seu amor. Aquele desejo ardente de vê-los florescer em um mundo onde não serão julgados pela cor de sua pele ou pelo passado de sua mãe. Ela respira fundo, tentando ignorar a angústia que cresce em seu peito. Concentra-se em suas orações, recitando mentalmente as palavras que aprendeu desde a infância. Sua fé, embora testada, permanece uma âncora nesta tempestade de incertezas. Ela reza não apenas por seus filhos, mas também por um mundo melhor, onde outras mães não sofram o mesmo destino que ela. Sonha com um futuro onde a justiça prevaleça, onde a verdade seja ouvida e onde o amor triunfe sobre o preconceito. O clique das chaves na fechadura da cela a faz pular. Ela sabe que cada movimento, cada som, a aproxima um pouco mais do seu destino. Mas lá no fundo, uma resistência persiste. Adele se recusa a se deixar abater por essa provação. No silêncio opressivo da cela,
ela se prepara para enfrentar o que a aguarda com dignidade. Cada pensamento sobre os filhos se torna uma fonte de força, e cada lembrança de amor a impulsiona a se levantar contra a injustiça, mesmo nos momentos finais de sua vida. Com determinação renovada, ela pega a carta que escreveu, agarrando-a como um talismã. Nessas palavras, ela encapsula tudo o que deseja transmitir, tudo o que gostaria de dizer na cara deles. Ela espera que, seja qual for o resultado, sua voz continue a ressoar por estas páginas, que seu amor e esperança fluam até eles como um sussurro suave. Adele está determinada a deixar uma marca, a provar que mesmo na dor, o espírito de uma mãe não pode ser aprisionado. À medida que os minutos passam, a atmosfera na prisão torna-se tensa, quase palpável. Os corredores ecoam com o som dos passos dos guardas, mas, para além da rotina diária, um murmúrio de preocupação circula entre eles. Alguns guardas, discretos mas comovidos, trocam olhares cheios de compaixão, chocados com a descoberta da carta anônima que evidenciava as dúvidas sobre a culpa de Adele. Esta carta, vibrante de emoção, contém testemunhos daqueles que cruzaram o caminho de Adele, memórias de sua bondade e força. Ressoa como um grito de desespero no mundo onde a inocência é frequentemente pisoteada. Eles sabem que esta situação vai além de uma simples execução. É um momento de verdade, um ponto de virada em que o peso da responsabilidade recai sobre seus ombros. Cada guarda, cada agente penitenciário, está ciente de que sua decisão pode influenciar o curso deste trágico caso. Eles sentem a gravidade da situação, mas a administração penitenciária e as autoridades locais, apegadas às suas reputações, ainda hesitam em agir. Temem que o cancelamento da execução de Adele exponha as falhas e os preconceitos em seu sistema, destacando as injustiças que tantos outros sofreram sem ter voz. Os muros da prisão, testemunhas silenciosas de tanto sofrimento, parecem ecoar com os gritos de inocentes e, no entanto, a indiferença e o medo de questionar a autoridade dominam. O estresse palpável no ar contrasta com a relativa calma dos dias anteriores. Os preparativos para a execução aceleram, cada detalhe é verificado, cada procedimento é realizado com rigor mecânico. O som de correntes tilintando e vozes autoritárias ecoam pelo prédio, criando uma atmosfera de apreensão e ansiedade. Nos bastidores, conversas sussurradas revelam a luta interna dos guardas, divididos entre o dever e a consciência. A tensão aumenta com o passar das horas e os rostos normalmente indiferentes dos guardas carregam o peso do questionamento pessoal. Eles se perguntam como puderam ser cúmplices de um ato tão terrível, enquanto dúvidas se apoderam até das mentes mais endurecidas. Um deles, um veterano que presenciou horrores ao longo de sua carreira, relembra os rostos das mulheres e dos homens que escoltou, todos silenciados. Esta noite, seu coração não está em paz com suas ações. A imagem de Adele, seu olhar determinado, continua voltando à sua mente. Ele se lembra de um provérbio, aprendido na juventude, sobre a força de uma voz que se recusa a ser silenciada, e começa a compreender a profundidade da luta de Adele. À medida que a noite avança, os guardas trocam histórias e rumores, e nas sombras, um sentimento de solidariedade começa a se formar. Eles sussurram palavras de encorajamento, algumas evocando a necessidade de lutar por justiça, mesmo nos cenários mais inesperados. Esse vislumbre de humanidade, embora frágil, emerge em um sistema que parece determinado a ignorar os pedidos de socorro. Os preparativos continuam, mas um vento de mudança começa a soprar. Os pensamentos de Adele, presa em sua cela, se misturam aos dos guardas, forjando um vínculo invisível entre eles. A esperança de uma intervenção, de uma voz que possa mudar o curso dos acontecimentos, começa a crescer nos corações desses homens e mulheres na prisão. Cada batida do coração ressoa como um clamor por justiça, uma determinação coletiva de não deixar a injustiça prevalecer sem oposição. É nesse momento crítico que uma jovem e idealista advogada chamada Ruth Simons decide intervir. Ruth, uma fervorosa defensora dos direitos humanos, ouviu falar do caso de Adele e da misteriosa carta que veio à tona, revelando verdades não ditas. Seu coração bate forte de indignação e determinação enquanto sobe os degraus do gabinete do governador do estado, com a mente a mil, pulsando com uma nova energia. Cada segundo que passa pode ser o último de Adele, e isso a motiva ainda mais. Assim que entra no gabinete do governador, ela se depara com funcionários educados, porém distantes. Rostos marcados pela ansiedade de manter a fachada de um sistema que ela acredita estar entrando em colapso. Ela exige uma audiência urgente, ciente de que cada minuto conta e que a vida de uma mulher inocente está em jogo. Não podemos deixar isso acontecer, declara com convicção, com a voz repleta de uma mistura de raiva e paixão.
Ruth, cheia de energia, não se contenta em esperar passivamente por uma resposta. Ela liga para jornais locais com o coração disparado, enquanto explica a situação a cada repórter que atende. Ela contata outros advogados para montar uma equipe de defesa, unindo forças com outras vozes que, como ela, se recusam a permanecer em silêncio. Ela alerta ativistas de direitos civis que compartilham sua paixão por justiça, sabendo que todas as vozes importam nesta luta pela verdade. Em poucas horas a notícia chegou à imprensa, chocante. Uma mulher inocente corria risco de morte por um crime que não cometeu. As manchetes se espalharam, enquanto repórteres se aglomeravam para cobrir o escândalo, cada um ciente da importância de seu papel na divulgação dessa injustiça. Redes de televisão organizaram reportagens ao vivo, enquanto jornalistas investigativos começaram a se aprofundar nos detalhes do caso de Adele. A mobilização se espalhou rapidamente, transformando-se em um poderoso movimento popular. Dentro da prisão, enquanto Adele espera, ela não tem ideia dos eventos que se desenrolam lá fora. Minutos parecem horas, mas ela sente uma leve mudança no ar, um novo tipo de tensão, como se as paredes de sua cela contivessem esperança. Os murmúrios entre os guardas se tornam mais frequentes, os gestos de solidariedade mais visíveis. Ela ainda não sabe que a voz de Ruth ecoa pelos corredores da justiça, levando seu nome e sua história àqueles que podem fazer a diferença. Cada olhar de cumplicidade trocado entre os guardas se torna um pequeno passo em direção à rebelião contra a injustiça. Ruth, em sua luta incansável, utiliza todos os meios à sua disposição. Ela compartilha estatísticas perturbadoras sobre erros judiciais e condenações injustas, destacando as falhas de um sistema que frequentemente falhou em fazer justiça. Ela registra depoimentos de pessoas que, como Adele, foram vítimas de um sistema tendencioso e destaca o absurdo dos preconceitos que levaram a essa situação. Ela defende apaixonadamente a inocência de Adele, acreditando que a opinião pública pode mudar o curso dos acontecimentos. A pressão aumenta e os apelos para suspender a execução se multiplicam. Manifestações começam a acontecer do lado de fora da prisão, cartazes são erguidos em solidariedade a Adele e gritos de apoio ecoam pelas ruas. Ruth sabe que esse movimento pode ser a chave para salvar a vida de Adele e está determinada a canalizar essa energia coletiva para a justiça. Sob crescente pressão da mídia e protestos espontâneos em torno da prisão, o governador finalmente cede. Minutos antes da execução, ele assina um adiamento da execução, suspendendo temporariamente a sentença. O telefone toca na sala de execução e os guardas, aliviados, mas chocados, conduzem Adele para fora da câmara de morte. Adele, exausta, mas livre por enquanto, é colocada em confinamento solitário enquanto a verdade é investigada mais a fundo. A atmosfera na prisão é carregada por uma mistura de esperança e ansiedade. Embora a ameaça de execução tenha sido afastada por enquanto, o espectro da injustiça continua a assombrar as paredes frias de sua cela. Determinada e inflexível, a advogada Ruth Simons torna-se sua firme defensora. Ela promete fazer tudo o que estiver ao seu alcance para provar a inocência de Adele, sabendo que o caminho à frente será repleto de dificuldades. Com a ajuda de advogados ativistas, Ruth conduz uma investigação paralela, aprofundando-se nos mínimos detalhes do caso. As primeiras horas passam lentamente, mas cada minuto é precioso. Juntos, eles entrevistam testemunhas, examinam documentos e descobrem evidências até então ignoradas. Gradualmente mais segredos são revelados. O outrora respeitado xerife assassinado possuía bens e dinheiro inexplicáveis para um servidor público de sua posição. Essa constatação levanta questões preocupantes sobre suas verdadeiras atividades e a integridade das pessoas ao seu redor. Investigando mais a fundo, Ruth descobre que o xerife havia conquistado inimigos dentro de seu próprio círculo. Pessoas frustradas com seus métodos corruptos e comportamento arrogante. Testemunhos começam a surgir, pintando o retrato de um homem complexo, às voltas com conflitos e rivalidades internas. À medida que as peças se juntam, Ruth começa a suspeitar de uma conspiração muito maior por trás da morte do xerife e da acusação contra Adele. Certa noite, ao examinar os arquivos da investigação, Ruth se depara com um documento que lhe chama a atenção. Uma série de comunicações secretas entre o xerife e um certo indivíduo, um amigo próximo que parecia estar sempre presente em seu círculo. Intrigada, ela investiga os antecedentes dessa pessoa e descobre que ele tinha tudo a ganhar com a morte do xerife. As evidências se acumulam e a culpa desse amigo próximo se torna cada vez mais evidente. Ruth finalmente descobre que esse mesmo indivíduo, tomado pela culpa, escreveu a carta anônima que salvou Adele da execução.
Nela, ele confessou indiretamente seus próprios crimes, incapaz de suportar o peso de seu segredo. Essa confissão infeliz se torna a chave que pode finalmente permitir que Adele prove sua inocência. No isolamento de sua cela, Adele não percebe que a verdade está lentamente começando a emergir. Ela recebe notícias por meio de Ruth, que lhe transmite mensagens de encorajamento e determinação. Embora o medo da injustiça continue a assombrá-la, ela se fortalece com o comprometimento de Ruth e sua equipe. Algumas semanas depois, o tribunal anulou a condenação de Adele, e o veredito soou como uma melodia de liberdade há muito aguardada. Ela foi libertada sob os aplausos daqueles que lutaram por sua liberdade, uma torrente de rostos conhecidos e desconhecidos, todos unidos na alegria daquele momento histórico. Gritos de alegria, lágrimas de felicidade e slogans de solidariedade ecoaram no ar enquanto Adele emergia das paredes frias da prisão, com uma luz de esperança nos olhos. No entanto, enquanto a multidão celebra sua libertação, Adele sente uma mistura de emoções. A liberdade, embora preciosa, é agridoce. Ela se pergunta como retornar à vida normal depois de estar tão perto da morte, depois de ser despojada de sua identidade, dignidade e futuro. As cicatrizes da injustiça que sofreu ainda estão frescas, marcando sua mente e coração. Ela se sente uma estranha em seu próprio mundo, um mundo que continuou a girar enquanto ela estava trancada em uma cela, perdida na indiferença do sistema. No entanto, a voz da esperança sussurra dentro dela. Adele respira fundo e decide não permanecer em silêncio. Apoiada por Ruth e pelas muitas organizações que a cercam com solidariedade inabalável, ela embarca em uma nova luta. Adele se torna uma figura emblemática na luta contra a injustiça racial, transformando-se de vítima em lutadora. Ela viaja de cidade em cidade, movida pelo desejo de compartilhar sua história e dar voz àqueles silenciados pelo sistema. Em cada cidade que visita, Adele fala com paixão e determinação. Ela compartilha sua história, os abusos que sofreu e as esperanças que nutre por um futuro melhor. Sua voz ressoa como um chamado à ação, inspirando outras pessoas a se levantarem contra as injustiças que as afetam. Ela percebe que ao compartilhar sua história cria impulso, um movimento que transcende fronteiras e unifica lutas. Suas palavras tocam corações, despertam consciências e encorajam outras pessoas a reivindicar seus direitos e defender sua dignidade. Seus filhos, com quem ela finalmente se reencontra, a veem com admiração. Eles veem a mãe não apenas como uma sobrevivente, mas como uma heroína que desafia o status quo. Através dela, descobrem o poder da dignidade e da resiliência. Adele se torna um modelo para eles, uma fonte de inspiração que os ensina o valor de lutar pelo que é certo. Ela incute neles a importância da justiça social, da empatia e da coragem. Juntos, eles participam de eventos comunitários, compartilhando momentos de alegria e solidariedade. Adele ensina aos filhos o poder da comunidade e a importância da unidade na luta contra a opressão. Eles participam de protestos, encontram líderes dos direitos civis e aprendem a usar a voz para fazer com que suas preocupações sejam ouvidas. Anos mais tarde, o caso de Adele Johnson inspiraria a criação de novas leis destinadas a proteger os inocentes da pena de morte, destacando as falhas de um sistema judiciário frequentemente falho. Sua história seria para sempre lembrada por aqueles que testemunharam sua luta incansável por justiça, tornando-se um poderoso símbolo de resiliência diante da injustiça. As repercussões do seu caso serão sentidas nos corredores do poder. Legisladores, influenciados pela mobilização popular e pelos esforços incansáveis de Adele e seus aliados, começarão a propor reformas que fortalecerão a proteção dos direitos dos acusados. Iniciativas serão lançadas para analisar casos de condenações injustas e comissões serão criadas para estudar erros judiciais. As vozes de ativistas dos direitos civis, advogados comprometidos e cidadãos solidários se juntarão às de Adele na reivindicação de mudanças radicais. Em escolas e universidades, a história de Adele se tornará objeto de estudo, usado para educar as gerações mais jovens sobre a realidade da injustiça racial e a importância de defender os direitos dos oprimidos. Documentários e livros serão publicados contando sua história e a de muitas pessoas afetadas pela pena de morte. A mídia, que antes cobria seu calvário, torna-se aliada na disseminação de sua mensagem, conscientizando o público sobre os problemas sistêmicos que persistem na sociedade. Por meio de palestras, workshops e campanhas de conscientização, Adele continuará a se engajar em causas sociais, usando sua plataforma para incentivar outras pessoas a agirem contra a injustiça. Sua voz, imbuída de sabedoria e experiência,
ressoará em manifestações pelos direitos civis, onde compartilhará sua mensagem de esperança e resiliência. Sua luta, longe de terminar, se expandirá para abordar outras questões sociais, como a reforma da justiça criminal, o combate à pobreza e a promoção da educação. Nos anos seguintes à sua libertação, Adele passou a ser regularmente convidada para palestrar em fóruns nacionais. E sua história era frequentemente citada como um exemplo da capacidade humana de superar adversidades. Novas leis decorrentes de seu caso incluiriam disposições para proibir a pena de morte em casos em que houvesse provas insuficientes ou preconceito racial. Estabelecer mecanismos de revisão de condenações e protocolos mais rigorosos para garantir julgamentos justos se tornaria prioridade. Em última análise, a luta de Adele Johnson não levará apenas a reformas jurídicas, mas também a uma mudança cultural. A sociedade começará a reconhecer a importância da empatia e da compreensão na condução de questões jurídicas. Discussões sobre justiça e igualdade se tornarão mais frequentes, e as vozes daqueles que foram silenciados por muito tempo começarão a se erguer. O legado de Adele perdurará por gerações, e seu nome se tornará sinônimo da luta por justiça. Bolsas de estudo serão criadas em sua homenagem para ajudar jovens advogados e defensores dos direitos humanos a continuarem sua formação e advocacia. Estátuas e memoriais serão erguidos em espaços públicos, lembrando a todos que a luta por justiça é uma luta coletiva e que todos podem desempenhar um papel na construção de um mundo mais justo. Assim, a história de Adele Johnson, nascida de uma injustiça abominável, se transformará em um poderoso movimento pelos direitos humanos, unindo pessoas de todas as esferas da vida na busca por uma sociedade onde justiça e igualdade não sejam mais palavras vazias, mas realidades vivenciadas por todos.